temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Minha gente, eu estou aqui hoje, assim, num estado de euforia que vocês não conseguirão jamais imaginar. Sabe por quê? Porque eu recebo com muito orgulho, com entusiasmo, com muita alegria, uma pessoa que eu aprendi a respeitar como profissional, lidando com ele, trabalhando com ele. E, ao mesmo tempo, durante essas lições aprendidas, através do comportamento dele profissional, eu tomei a decisão de tê-lo como meu amigo, porque amigo a gente escolhe, então eu o escolhi para ser meu amigo. E tenho certeza absoluta que eu serei amigo pela vida toda do Arlindo Salles Pinto, que é um homem admirável e um profissional exemplar na sua área de atuação. Eu vou dizer para vocês onde foi que eu conheci o Arlindo. Eu conheci o Arlindo lá na Águas do Amazonas, na empresa Águas do Amazonas, na qual eu passei um estágio como contratado e também desenvolvi uma tarefa profissional durante 2 anos. E lá estava o Arlindo. Foi lá que nós nos conhecemos. E foi lá que eu, como eu disse há pouco, eu fui forjado para tomar essa decisão de escolhê-lo para ser meu amigo e me tornei admirador do profissionalismo dele. O Arlindo, eu estou falando para vocês o currículo do Arlindo para mim. O Arlindo, para mim, e eu digo isso para vocês de cadeira, eu me sinto numa posição muito confortável para dizer o que eu vou dizer agora para vocês sobre o Arlindo. O Arlindo é um dos maiores conhecedores do sistema de abastecimento de água no estado do Amazonas, e especificamente o abastecimento de água da cidade de Manaus. Ele conhece toda a história do abastecimento de água potável aqui no estado do Amazonas. O Arlindo participou de toda a evolução moderna do que nós temos aí agora. O Arlindo. E com ele eu estava ali aprendendo, as lições aprendidas todas no setor de abastecimento de água, eu aprendi com o Arlindo. Eu aprendi com o Arlindo uma coisa que eu não sabia, que muita gente não sabe. Eu vou dar um exemplo para vocês, que a água é testada milhares de vezes antes de ser colocada para o grande público. Milhares de vezes. Eu aprendi isso com ele. Humberto, olha, tem que ser mais de 1000 testes antes do negócio dos laboratórios. Eu aprendi com o Arlindo que a água sai do Rio Negro como água bruta para ser transformada em água potável. Foi ele... Água-alimento. Né? Água-alimento. Foi ele que me ensinou isso. Porque se a gente sair por aí bebendo a água do Rio Negro, a gente vai adoecer. A gente vai ter problema. É este o homem que eu vou entrevistar. Mas não como o engenheiro civil Arlindo Salles Pinto. Eu trouxe o Arlindo aqui, agora que eu falei do que ele significa para mim, como homem, como profissional. Ele veio aqui para contar para a gente uma história de vida, que para essa vida, para contar essa história de vida, ele teve que vencer a grande batalha, a maior de todas as batalhas. A gente vence as batalhas diárias, né? Várias batalhas, visando sempre vencer a grande batalha. Ele venceu a grande batalha. E nós vamos descobrir que batalha foi essa. Como foi que o Arlindo conseguiu chegar aqui hoje, depois do que ele passou, depois dessa provação. Eu considero uma provação, não sei se o Arlindo considera a mesma coisa, mas é uma provação que ele passou e superou. E ele veio aqui transmitir essa lição para todos nós. Arlindo, eu falei até mais do que eu deveria, né? Arlindo, eu estou tão eufórico. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Humberto. Obrigado. Que bom te rever, que bom te ver, né? Exalando
alegria de viver, vontade de viver. Que bom te ter aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Humberto. Primeiro, agradecer o convite. Eu acho que é uma fase da minha vida importante a gente falar dessa batalha, que como toda batalha tem exércitos, né? E nós tivemos exércitos aí aguerridos, né? Enfermeiros, médicos, amigos que tiveram comigo nessa luta e que me fizeram estar aqui com você hoje, né? Com toda essa alegria, com todo esse entusiasmo e poder também falar um pouco dessa experiência, poder compartilhar, né, essa grande luta, vamos dizer assim, né? Que foi vencer a famigerada Covid, né? Eu fui uma das pessoas que, no início do processo da Covid, lá logo no início, 2020, sem vacina, sem nada. Sem vacina, sem procedimentos médicos, o mundo todo ainda aprendendo o que era essa doença, em termos de combatê-la, né? E eu trabalhando normalmente na minha vida profissional, como você falou, na área de saneamento, lutando, estava nesse momento já atuando em Rondônia, no interior de Rondônia. Porque você saiu da Águas do Amazonas e foi cumprir uma outra missão, em Porto Velho, não foi? Na verdade, no estado de Rondônia, eu era responsável pela operação de água e esgoto de 4 cidades do interior de Rondônia, né? Ariquemes, Buriti, Rolim de Moura e Pimenta Bueno. E nesse desafio, no início tinha um compromisso lá no final de março de 2020 e tive que me deslocar para lá. E o país já estava começando a ficar em quarentena, né? E nesse período eu tive que ir por São Paulo para Porto Velho para Ariquemes. Acho que nesse processo aí eu peguei a Covid e eu peguei de uma forma avassaladora, né? Que menos de 5, 7 dias que eu já estava lá em Rondônia, lá em Ariquemes, minha saturação estava já 70%, 63%. Arlindo, me dá um parêntese. Arlindo, então é verdade que a Covid, ela, para algumas pessoas, ela foi avassaladora. Foi um vírus avassalador. Para outros, as pessoas nem sentiram. Para outros, houve uma queda. As pessoas tossiram, as pessoas sentiram isso e aquilo durante um mês, aí parou. Mas você foi assim, tudo imediato. Você pegou e caiu imediatamente. Imediatamente. E foi avassaladora para mim também, né? Muitos morreram, né? Mas eu consegui sobreviver. Você tem uma experiência, uma visão. Isso tudo lá no interior de Rondônia. Os primeiros sintomas foram lá. Os primeiros sintomas lá, como lá não tinha mais recursos para cuidar da minha saúde, né? Eu fui transferido para São Paulo, né? A empresa que é hoje operadora da Águas de Manaus, que eu trabalhava, fez um esforço maravilhoso, trouxe uma UTI aérea. Você foi levado para São Paulo, fui levado para São Paulo já entubado, né? Já desse período você não lembra nada, você saiu de órbita. Quando eu achei interessante assim, o desafio, os profissionais lá de Rondônia que atuaram no atendimento inicial, a dedicação também da equipe que veio na aeronave. Para você ter uma ideia, eu fui um dos primeiros casos de Rondônia. E o primeiro caso, eu acho que de Ariquemes. Eu me lembro benzinho quando a equipe aérea chegou, os médicos que vieram, e pareciam astronautas. Isso impactou a cidade, uma cidade pequena de 100 mil habitantes. O equipamento que eles trouxeram. Aquelas roupas de isolamento, astronauta. Eu me lembro benzinho quando o médico chegou no meu leito e falou assim, olhou a minha saturação e falou, infelizmente você não tem mais condições de andar no avião. Você já está com um grau de saturação muito baixo. Meu Deus, Arlindo. E aí começou a entrar então aí a luta, né, o desafio, né? E a decisão de pessoas e homens que tomaram a decisão acertada e nesse momento correta, que naquele momento eu não tinha recurso para ser atendido. Você não tinha nenhum poder de decisão ali, né? Não tinha nenhum poder de decisão. Fora. Houve então uma conversa entre os médicos de São Paulo e do atendimento e eles decidiram fazer intubação. Quando eles decidiram fazer intubação, eu iniciei meu processo umas 10 horas da manhã, tentaram me intubar por 1 ou 2 vezes e eu só fui estabilizar às 3 horas da tarde, 2 horas da tarde. Foi quando o avião saiu de Ariquemes e foi para São Paulo, para o Albert Einstein.
E nesse processo aí eu agradeço o médico que veio na emergência, porque ele foi decisivo, né? Falou assim, nós vamos te entubar e vamos te levar para São Paulo. Porque eu não tinha outra alternativa, né? Ou eu iria para Porto Velho, que não teria naquele momento condições de me atender, ou eu ficaria. Como não havia na época em lugar nenhum, né? Lugar nenhum. A condição adequada não existia, né, Arlindo? Poderia ter morrido no avião, poderia ter morrido lá em São Paulo, mas a decisão de certas pessoas, né, mesmo antes realmente, por exemplo, a minha permanência em Ariquemes, as pessoas que me deram suporte lá, colegas de trabalho, amigos de Ariquemes, levando comida, botando na porta, e eu fiquei isolado no meu apartamento, as pessoas deixavam a comida na porta. Sim, e saíam correndo. Com medo, era a época do medo maior. Todo mundo morrendo de medo, ninguém sabia de nada. O condomínio que eu estava, as pessoas estavam apavoradas, né? Porque não sabiam como tratar, não sabiam. Sim. Eu isolado, praticamente sem a família, estava sozinho lá. Claro. E me lembro, os colegas de trabalho lá levavam, abriam o portão, deixavam na escada do apartamento e iam embora. Depois eu abria, pegava, me alimentava. Com o tempo eu fui perdendo a energia e não tinha mais condições de nem abrir a porta, nem de ir no banheiro, né? O que veio primeiro? Uma fraqueza geral? Você foi enfraquecendo? Foi enfraquecendo. Em termos de respiração, de poder sair do meu quarto e ir para o banheiro, eu perder totalmente a respiração. Meu Deus. Não tinha como respirar, saturação muito baixa, cansaço enorme, né? E um quadro pior do mundo, em termos de quadro, e sozinho, esse que é os primeiros. Porque as pessoas não podiam vir para te ajudar, né? Não tinham medo. Não tinha como. Até mesmo no posto médico que eu fiquei em Ariquemes, as pessoas tinham medo. Realmente, era uma coisa que estava matando o mundo, né? Arlindo, só para endossar isso que você está dizendo, essa questão do medo, foi uma das épocas que eu me lembro em toda a minha vida, nas quais na qual eu tive o maior medo da minha vida, medo de morrer. Eu vivia apavorado, com medo de ser contaminado e morrer. Porque também eu sabia que não tinha vacina, não tinha nada, mas você passou por tudo isso. Aí você foi para São Paulo, Arlindo. Fui para São Paulo, minha vida, ela, vamos dizer assim, sumiu de 13 de abril. Você entrou em coma total, então. 13 de abril de 2020 até 26 de junho de 2020, em torno de 42 dias, eu não existiu para mim, né? Fiquei totalmente entubado, cheguei em São Paulo já entubado, com um quadro muito instável, com 16 dias houve uma tentativa, fizeram uma retirada da intubação, e nessa retirada eu fiquei tentando me estabilizar por 1 ou 2 dias, mas na sequência o quadro piorou e foram novamente entubados, né? E aí o processo continuou, fiquei mais 21 dias, 23 dias totalmente também apagado, já não poderia mais ficar. Foi quando os médicos decidiram fazer a traqueotomia para poder eu sair do coma, né? Porque isso poderia Você passou quanto tempo nesse coma, Arlindo? 42 dias. 42 dias. E logo na sequência, logo depois que eu fiquei nesse estado, houve problemas de trombose nos rins, trombose no pulmão, e eu comecei a ter hemodiálise também, fazer hemodiálise. Meus rins pararam e o processo de hemodiálise era praticamente diário, contínuo, né? Sim. Até depois que eu acordei e conversando com os médicos que cuidaram de mim, eles achavam que eu não conseguiria mais ter os rins saudáveis, teria que continuar fazendo hemodiálise. Mas tudo isso foi uma vitória, né? Até nisso você teve vitória. Meus índices assim, de recuperação depois que eu saí do processo de foram intubação, milagrosos, né? Foram milagrosos, impressionante. Até eles se assustaram, né? Os médicos assim, eles ficaram assim, pelo grau que eu estive e pela debilidade que eu fiquei, você tem uma ideia. E pelo tempo que você passou. Nesse período, Humberto, eu fiquei pele e osso. Eu vi foto sua, eu vi você nesse estado. Eu perdi aproximadamente 30 a 35 quilos. Eu não conseguia andar, não conseguia comer sozinho.
E não, era uma criança. Você vegetou, literalmente, né? Literalmente. Então, assim, a alegria dos médicos depois, para você ter uma ideia, né? Que lá no Einstein, cada andar é um tipo de habilitação, de atendimento. Né? Okay. Então, os médicos que cuidaram de mim na UTI, quando eu fui transferido para semi-UTI, já não Covid, sim, eles iam me visitar todo dia. Você estava já cuidando de sequelas? Sequelas já, mas os médicos da UTI, eles iam lá e isso gerou até um pouco de ciúme entre os médicos, porque os médicos da UTI não Covid ficavam incomodados com a presença dos médicos que me acompanharam esses 40 dias, que se tornaram meus amigos, né? Lógico. Pessoas fantásticas, o Dr. Flávio, o Dr. Francisco, o Dr. Lucas, cuidaram de mim, o pneumologista, o infectologista e o cardiologista. Já estive em São Paulo algumas vezes com eles, já almoçamos, já comemoramos. Os enfermeiros, fantásticos, as pessoas jovens, né? Que legal. De 20, 21 anos, que me cuidaram das minhas sequelas, os fisioterapeutas. Arlindo, quer dizer que para ti, por exemplo, aquela antiga máxima de que só um ser humano pode ajudar e cuidar de outro, isso para ti, literalmente, é pura verdade. É pura verdade. E a dedicação dessa pessoa, porque naquela época da Covid você via os profissionais, né, com coragem, né? Para entrar numa UTI daquela, que saberia que poderia. Muitos morreram, muitos médicos, muitos enfermeiros morreram. Sei, é verdade, lamentavelmente. E assim, a garra deles, um dos médicos que cuidou de mim, que cuidou dos rins, o nefrologista, ele estava já 3 meses sem ver a família. Ele se isolou internado no hospital, tratando se as pessoas. No apartamento, praticamente do lado do hospital. A família dele morava em Minas Gerais, e ele vivia lá no hospital atendendo as pessoas. Todos eles se dedicaram muito. Quando foi, Arlindo, que você recebeu alta? Depois de tudo isso? Eu recebi alta final de julho. Final de julho, você pôde sair do hospital? Sair do hospital. E ir, por exemplo, para um apartamento, para algum lugar? Fiquei mais 30 dias, que a gente chama de home care, sim, que é um apartamento em São Paulo, fazendo ainda fisioterapia. Atendimento em domicílio. Em domicílio. Ali. Fisioterapia, toda a parte de aprendizagem, de caminhar novamente. Você teve que reaprender tudo. Tudo. E o que a gente chama de desmamar, né? Mesmo quando eu peguei alta, eu ainda dependia do oxigênio, né? Eu não conseguia respirar só. Claro. Aí isso foi gradativamente isso foi um retorno aos poucos a tudo. Aos poucos. Então, esse processo todo foi mais de 100 dias, efetivamente, para mim chegar em casa. Né? Em casa, você quer dizer voltar para Manaus? Voltar para Manaus. Até o procedimento para voltar para Manaus foi complexo, porque pressão, aquele negócio do avião. Sim. Isso tudo foi levado em consideração. Tudo levado em consideração. A avaliação dos médicos, se eu não podia, vamos transferir para outra data. Assim, todo cuidado era pouco. Todo cuidado era pouco. E hoje eu estou aqui com todo esse cuidado. Pois bem, me responde uma coisa, meu amigo querido Arlindo. Arlindo, você nasceu de novo? Eu acredito que sim, Humberto. Você nasceu de novo? Esse nascer de novo, eu tive vários parteiros, né, que me fortaleceram, que cuidaram para que eu nascesse de novo. A gama de amigos que eu tenho, como você, me ajudou muito, né? Eu queria estar com eles, queria estar com a minha família. Meus filhos foram fantásticos. A minha esposa, essa vontade de retornar para a convivência é uma força, né? Era uma força enorme, entendeu? Porque eu sabia que eu tinha conforto nessas relações. Claro. Nas relações com os amigos. Eu imagino a vida deles longe de ti, sem poder estar contigo. Era um outro drama, não é? Só fui poder abraçá-los 100 dias depois. Com várias ainda sequelas de caminhar, de observar a vida, né? Meu amigo, você falou em vida. Você agora me deu um gancho maravilhoso. Arlindo, como você passou a encarar a vida depois dessa experiência de ir, quase não retornar e retornar? Você encara a vida hoje
de uma outra maneira em relação como você encarava antes de adoecer, Arlindo? Sim, é uma experiência que te mexe com você, né? E também, assim, eu começo tenho mais observação da vida, das pessoas. O que mudou na tua né? observação da vida, do teu comportamento em relação à vida que tu levavas e à vida que tu levas agora? E, logicamente, os conceitos teus de vida mudaram? Mudaram, alguns mudaram. Por exemplo, eu tinha uma vida profissional muito ativa. Sim. Né? 24 horas praticamente dedicado ao trabalho. Ficava basicamente de plantão, né? 10 a 15 dias em Rondônia, voltava para Manaus. E isso, ausente da família nesse período de trabalho, mesmo aqui em Manaus, ainda nas atividades da Água de Manaus, Água do Amazonas, também tinha uma dedicação para a cidade. Sim. Né? Quando ainda funcionário da cidade, por eu ser amazonense, por eu ser manauara, eu queria cuidar do saneamento com dedicação. Isso me ocupava, né? E a mesma coisa, quando eu fui para Rondônia... E tu dedicaste a tua vida a isso, né? A minha vida toda não é isso. isso? E quando eu fui para Rondônia, já que eu não era um rondoniense, mas me motivava a formação daqueles jovens profissionais que poderiam cuidar bem de Rondônia. Então eu trabalhei o período que eu fiquei em Rondônia pensando nos profissionais, na de nova como geração, eu passar né? minha experiência para eles, Sim. de olhar uma cidade como a gente é um serviço público, servir ao público para que eles pudessem, né, transformar as suas cidades. Então minha dedicação, quando eu fui aceitar esse desafio, foi voltada mais para a formação das pessoas, de tentar passar um pouco a minha vida de cuidar de uma cidade com relação ao saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário. Agora, na minha vida pessoal, eu diminuí esse patamar, esse ritmo. Tive assim o conforto da família de poder estar mais com a minha esposa, com meus filhos, com meus netos maravilhosos, né? 5 netos. Hoje tu estás muito mais com a família. Muito mais com a família e com os amigos. E com os amigos. Eu não abro mão da minha turma de terças, de jeito nenhum, quintas né? e sábados no tênis. Sob nenhum pretexto. Não abre mão, né? Não abro mão. Eu sempre falo para minha esposa, olha, não marque nada sábado. Sábado é meu e eu gosto de estar com meus amigos, né? O importante, a importância que tu passaste a dar ao aqui amigos, e agora é muito maior do que antes. Meus amigos de pesca, meus amigos de handball, que eu voltei a jogar handball depois de velho, que eu já fui da seleção amazonense de handball aqui na época escolar. É verdade, E aí reencontrei alguns e me convidaram a participar de um master de idosos aí, né? De handball. Handball. Era goleiro de handball. Mas o outono da vida que nós dois estamos é maravilhoso. Eu tive agora em São Paulo. Tens alguma coisa a reclamar do outono da vida? Não temos. Aí. Eu tive agora em São Paulo, fui participar de um torneio de handball, de master. Já está até viajando ali, até viajando para participar de esporte. E foram uns dias maravilhosos, assim, de confraternização, daquele ambiente esportivo, né? Quando também eu tenho um grupo de pesca, de amigos pescadores, você chega num lago daquele, vê a natureza, ver os pássaros. Eu me lembro das histórias dos tucunarés, tu me contava. Eu me lembro dessas histórias dos tucunarés. Essas coisas me valorizam mais. O estar presente, estar colado nas pessoas, essas coisas me deixam mais confortáveis. Né? Bacana. E uma coisa também que transformou a minha vida é a verdade. Né? Eu tive alguns sonhos eu fui lembrando desses sonhos e fui contando a algumas pessoas, né? Principalmente a minha família. E um desses sonhos, ele tem a ver com a verdade. Né? Então hoje, muitas vezes, você fala assim, Humberto, estou chegando aí, mas você nem saiu de onde você está. Nem saiu. São pequenas mentiras. É o tal do gerúndio, né? As mentiras pequenininhas que depois elas vão se tornando grandes e você perde o controle delas. E nessa forma de viver, eu sou verdadeiro. Se eu quiser dizer, Humberto é feio, eu vou dizer para você, Humberto é feio e não vou me arrepender. Humberto é bonito, Humberto você mora no São José, outro mora no Jardim das Américas. Ele tinha, olha, não, peraí. Virgínio Salles, não vem mudar o conjunto também. Mas lindo, gostoso falar a verdade.
realmente Bacana, né? a verdade ela é libertadora. Isso foi uma transformação. Isso é um ensino bíblico, né? Que a verdade liberta. É libertadora. E foi uma das coisas que me libertou, poder transitar na verdade, né? Poder ser verdadeiro, não só nos atos, nas palavras e nas atitudes. Arlindo, tu hoje tu coloca a força do teu querer mais para o hoje do que, por exemplo, para o amanhã. Por exemplo, tu compras um terno e dizes, eu só vou usar no Natal. Ou tu compras o terno, eu vou usar hoje, porque eu sou dono do hoje. Tu descobriste através dessa saga, né, dessa odisseia, que você é o dono do seu hoje, que tanta gente não se toca para isso. E que o amanhã e o ontem não existem mais. Não existe. Quer dizer, o amanhã ainda não existe e o ontem não existe mais. Quer dizer, essa valorização do dia a dia, do tocar, do viver, por exemplo, sabe, de você compartilhar com os seus amigos, com a sua família, ela é muito legal. O seu terno novo, compartilhar com a sua família, um churrasco, compartilhar com os seus amigos. Mas agora, né, Arlindo? Isso não programado para amanhã. Só no Natal. Isso aqui eu comprei, isso não dá, né, Arlindo? Ontem eu tive reunido com os amigos, de uma hora para outra, vamos aqui, vamos. Não, vamos, é segunda-feira. Sim. Olha, ficamos até 11 horas da noite. Tu deixaste de botar coisas para amanhã, Arlindo? Deixei. Agora a parada é agora. Agora é agora. E viver aquela intensidade do agora. É claro que a gente mesmo... Agora planejar para o futuro não faz mal a ninguém, né? O cuidado com a família, uma coisa que eu percebi, eu era o mantenedor praticamente isolado da família. Provedor. Né? E isso, quando eu acordei, minhas dívidas estavam enormes, porque eu que pagava, que fazia isso. Então hoje eu compartilho mais. Né? Tento compartilhar mais. Você monopolizava inclusive a tua vida financeira, você tinha conhecimento. Hoje eu compartilho mais com a minha esposa, com meus filhos. Que legal, que bacana. Porque senão você fica todo o tempo preso, né, numa responsabilidade e deixa de viver certas situações. Outra coisa que eu procurei era me organizar para que as coisas estivessem prontas para mim estar livre para partir, livre para ficar, livre para viver, né? Porque senão você fica, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, né? E aí vai já gerar trabalho e confusão para muita família. Então, eu procurei simplificar a minha vida, né? Hoje, assim, eu tenho uma vida tranquila, no sentido, assim, de organização financeira, de organização de trabalho. O trabalho é que, às vezes, você ainda tem aquela pegada e eu já estou me metendo em novos projetos. Né? Por exemplo, a AP Engenharia. AP Engenharia. Eu não tinha que fazer nada, mas lá veio a AP Engenharia. Tu inventou a AP Engenharia. E tu és engenheiro civil, né? Civil. E agora tu está na AP Engenharia como diretor técnico. A AP Engenharia é uma empresa familiar, né? Eu, meu filho e minha nora são engenheiros também. Sim. Voltada para projetos de infraestruturas, de saneamento, de estradas e tudo mais. E obrigado pelo marketing de poder falar da AP. Por favor. E a AP, estamos iniciando agora uma jornada de buscar obras de construção civil. Qual é o Instagram da AP Engenharia? Então eu vou me exagerar logo. Ainda não tem. Era tão pequena que ainda não tem. Mas vai ter, né? Vai ter. Então é um processo de aprendizado, mas com calma. Está surgindo demandas pela minha vida profissional. Sim. Pelo conhecimento que as pessoas sabem que eu tenho de determinados pela sua temas. Reputação profissional. E algumas pessoas estão me solicitando que eu possa participar de processos construtivos. E muitas pessoas elas vão fazer muito mais, Arlindo. Você ainda tem que produzir muito mais. Arlindo, deixa eu te falar. É bom ajudar. E o foco disso é poder gerar trabalho para jovens, para abrir janelas poder de oportunidades para esses jovens, né? assim, profissionais. Eu vejo que as pessoas hoje elas são muito autômatas, né? Elas não pensam na sociedade. O engenheiro ele tem que pensar na sociedade. Todo e qualquer projeto e toda e qualquer obra que ele faça, ele tem que imaginar quem vai usar isso. Essa porta vai abrir para o lado direito, vai para o lado esquerdo, vai impactar um cadeirante, não vai impactar
Interessante então, isso. É verdade. Eu aprendi isso dentro da engenharia, de olhar sempre quem vai usar aquela edificação, aquela tubulação de água, né? Sim. Vai chegar água boa, tratada, clorada, vai chegar água sem vazamento, vai chegar água atender a população. Então, esse sentimento de humanidade, de saber que aquilo que você está fazendo vai beneficiar, por exemplo, uma entrevista dessa que nós estamos tendo aqui, vai atingir quantas pessoas, né, com conhecimento, né? É verdade. Vai impactar essas pessoas, né? Isso é legal. Com a Isso é que entrega me movimenta. né? Essas revelações todas. Isso muito me bom. movimenta muito, de poder ajudar as pessoas e poder agregar também conhecimento. Eu conversando com alguns amigos profissionais que eu tenho em São Paulo, no Rio, na área de saneamento, a maioria tem acima de 60 anos, 70 anos. De vez em quando um vai embora pro além, né? Sim. Eu falei, daqui a uns 10 anos o grupo vai acabar. E aí, cadê o conhecimento? Mas isso aí é no grupo? futuro. Nosso lance agora é hoje. Eu tenho mais 2 perguntas para fazer para ti. Uma é a seguinte. Arlindo, foi feita uma pesquisa, salvo engano, em 3 países, na Inglaterra, na Austrália e nos Estados Unidos, com pessoas terminais, pessoas que estavam com problema, que atravessaram o que você atravessou. Sim. E disseram, o que você faria diferente? E elas disseram, a grande maioria disse, eu teria trabalhado menos e me dedicado mais à família. Você concorda com isso, Arlindo? É difícil, né, Humberto? Eu acho assim, eu até estava conversando com um amigo, você como responsável por uma família, às vezes, você quer proteger, né? E quando você quer proteger, aí é que vai você observar. Tem momentos você precisa trabalhar muito porque você quer proteger aquela sua família. Sim. Quer prover ela de educação, de saúde. Mas quando você, como você falou, você é o único provedor, né? É o único provedor. Então, você cobrar de todos que ajam assim, eu deveria ter trabalhado menos e dedicado muito mais. Difícil. Se você é uma pessoa só, isso você pode até se cobrar, né? Eu deveria ter trabalhado menos, aproveitado mais. Quando você vive em família, vive em sociedade, é muito difícil, né? Eu acho que o que as pessoas deveriam observar é a sua maturidade, observando que elas poderiam fazer a mesma coisa de forma diferente ou menos agressiva. Mas quando você talvez jovem, deixar de ser CD, virar um workaholic, que chamam, né? Quando você é jovem, tem energia e agora nessa idade que eu já estou, que você já está, eu faço a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Achei pai d'égua tu dizer que eu já estou e você já está. Já foi boa. Arlindo, a outra pergunta é a seguinte. Toda essa provação a qual você foi submetido, deixou você ver que você estava distante de Deus e que você precisava se aproximar mais? Ou você descobriu que você, graças a Deus, tu estava tão perto dele que isso foi possível? Eu acho que a espiritualidade, quando eu falar com meus filhos, né, eu tenho 3 filhos homens, um aceitou Jesus com 13, 14 anos, né? Ele é da igreja presbiteriana, o mais novo também aceitou logo na sequência, o mais velho nunca aceitou, assim, no sentido... Entendo. E o mais novo sempre vinha perturbar o mais velho, dizendo assim, vamos para a igreja. Ele, não quero ir. Ele falou, pai, o menino lá está me perturbando. Eu fui falar com o que aceitou Jesus. O caçula. O que aceitou Jesus. Não, mais velho. O mais velho. Falei para ele, olha, a espiritualidade, a aceitação a Deus, ela às vezes acontece no ventre materno, às vezes acontece na sua idade, às vezes vai acontecer no último suspiro da sua vida. Cada um tem o seu tempo da espiritualidade, da aceitação, de crer e de amar. Então, é uma caminhada sua, isolada, que você vai encontrando. O que me aconteceu nessa minha jornada, para a minha espiritualidade, ela se fortaleceu, porque eu acho que quando também tinha meus 13, 14, 10 anos, meus pais me levavam para a missa, eu morava perto de uma igreja. A tua formação é católica, né? A minha formação é católica, então assim, eu já tinha a espiritualidade dentro de mim, na sua essência, né? Eu acredito que agora ela fortaleceu, porque e fortaleceu de outras pessoas.
Por incrível que pareça, dentro dessa minha jornada em que eu não estava acordado, o relato de pessoas que dobraram os joelhos e oraram para a minha saúde foi fantástico. Pessoas que tinham altares em casas, que nunca mais tinham ido no seu altar, fazer oração, fizeram. Houve uma corrente de oração tão forte, que só isso já deixa. Acho que Deus deve ter falado assim, falou, pô, esses caras estão pedindo demais para esse cara, deixa eu devolver ele, porque ele tá aqui, tá fazendo muito barulho aqui devolveu, né? Então, assim, o que eu percebo passado esse período, então isso foi legal, quando eu vejo que muita gente disse que dobrou o joelho, muita gente orou, né? Que muita gente, ou toda vez ainda encontro pessoas assim, pô, a minha família toda orou por você. Bacana, tem relato de pessoas que nos Estados Unidos oraram por mim, porque a corrente foi tão grande. Sim. Isso foi legal. Quando eu acordei e soube, foi fantástico. E teve o que eu percebo agora que a gente realmente, o ser humano, eu vejo um enfraquecimento disso novamente, né? A gente nós estamos falando de 2000, 2001, 2002, o mundo voltou ao que era antes de 2020. Guerras, muito assassinato, você vê a quantidade de mortes no tráfico, de pessoas utilizando. Lamentável. Eu estive em São Paulo, como eu falei recentemente, fiquei muito impactado com a Cracolândia, né? Aquelas pessoas. Realmente aí terrível. Eu fico pensando, Humberto, que nós, seres humanos, temos uma dificuldade de aprender, né? De evoluir espiritualmente, no sentido de poder agregar amor, carinho, amar ao próximo, né? Mas isso é preciso, isso é muito preciso, não é? Isso é muito importante, muito impactante. Mas é um desafio. Arlindo, muito obrigado. 1000 vezes. Eu que agradeço. Aqui para conversar. Isso aqui não foi uma entrevista de jeito nenhum. Isso aqui foi um bate-papo de amigos. De dois amigos que se amam e se respeitam. Eu estou muito feliz que você está de volta aos seus 2 trilhos. Obrigado, Você está aí e naquela direção. E há uma coisa que eu não falei do CV do Arlindo foi o seguinte: grande apreciador de vinhos e também conhecedor. Ele entendeu? Gosto de um bom gafanhoto. É uma pessoa realmente fora de série. Arlindo, Deus te abençoe. Muito obrigado. Deus continue te protegendo. Você hoje é um exemplo de que a gente tem que continuar sem desistir, não desistir nunca, amor no coração, travando os nossos combates. Amor Parabéns. Ao próximo e a verdade acima de tudo. Obrigado, Arlindo. Obrigado, Beto. Bacana. Tudo muito isso. Bom. O que é essa história de São José? Não quero falar sobre isso não. Gente, por hoje é só. Amanhã eu retorno com a nossa quarta Tech. Vem um camarada aqui, vem um cientista aqui falar questões interessantíssimas sobre produção de alimentos. Incrível. Vai ser uma história fantástica. Até amanhã, que amanhã tem quarta Tech. Obrigado pela companhia. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica.